Os estoicos, vindos da Grécia Antiga e fundados por Zenão de Cítio, acreditavam que a vida era um emaranhado complicado cheio de obstáculos. Eles nos ensinaram a importância de manter uma conduta apropriada diante desses desafios. No auge de sua influência, essa corrente filosófica afetou tanto a política quanto a moralidade da época. Hoje em dia, o estoicismo está passando por um renascimento impressionante, tornando-se uma das filosofias mais atuais e significativas. Seus princípios para alcançar a felicidade são adotados por uma diversidade de pessoas. A chave está em compreender que cada situação, por mais difícil que seja, faz parte de uma ordem cósmica maior e mais ampla. Você sabia que para sermos sábios e prósperos, é necessário mentalizar e repetir isso até que se torne uma vontade que atrairá cada vez mais prosperidade? Então comente assim: eu sou próspero e resiliente. Comente dessa forma e estarei deixando um coraçãozinho no seu comentário, o que prova que você realmente será uma pessoa sábia, emocionalmente equilibrada e muito próspera. Agora que você já comentou, vamos continuar. Os estoicos como Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio nos guiam nessa jornada. Eles nos mostram como a rejeição pode nos ajudar a encontrar nosso verdadeiro potencial e alcançar uma paz interior duradoura. Vamos descobrir juntos como viver em harmonia com a razão que governa o universo e, assim, buscar uma vida plena e significativa. Um dos pilares fundamentais do estoicismo é a ideia de que, embora não possamos influenciar os eventos externos, temos o poder de moldar nossa atitude e abordagem em relação a eles. Nessa perspectiva está a verdadeira essência da liberdade, o poder de escolher como enfrentamos e assimilamos o que se apresenta diante de nós. Esta filosofia transcende as épocas, ressoando no presente de maneira poderosa. Sua marca se estende até mesmo à corrente cognitivo-comportamental da psicologia contemporânea, evidenciando sua duradoura influência na compreensão e melhoria da condição humana. Os princípios do estoicismo, enraizados em sua crença fundamental na interconexão universal, postulam um estilo de vida em harmonia com a razão, abraçando com serenidade as vicissitudes do destino. Esta filosofia não apenas defende viver de acordo com a razão, mas também aceitar com equanimidade o que o destino reserva em sua busca pela eudaimonia, ou seja, o florescimento humano. O estoicismo prega a erradicação de emoções prejudiciais, como o medo e o ódio, em favor do cultivo de emoções construtivas como o amor e a alegria. Da mesma forma, propugna a manutenção da serenidade diante das reviravoltas da vida, renunciando a desejos e temores em uma condição chamada ataraxia. Dessa forma, argumenta-se que a verdadeira felicidade é forjada de dentro de cada indivíduo. Entre as figuras destacadas que abraçaram esse credo filosófico, encontram-se Crispo, Epicteto e o eminente imperador Marco Aurélio, cuja obra-prima Meditações deixou uma marca indelével na história. 2000 anos depois, a resiliência dessa perspectiva de vida ressurge com uma força renovada. Talvez esse ressurgimento se deva em grande parte ao nosso ambiente saturado de elementos que escapam ao nosso controle. Em um mundo onde a incerteza e a imprevisibilidade se entrelaçam, o chamado do estoicismo se apresenta como uma resposta à necessidade urgente de abraçar o que realmente podemos controlar: nossas ações e nossos pensamentos. Nesse retorno às lições estoicas, encontramos um farol de lucidez no meio da voragem moderna, oferecendo-nos um caminho para cultivar a virtude, a tranquilidade e a plenitude interior. Muitos princípios do estoicismo continuam sendo úteis em nosso mundo, respondendo à busca eterna de significado e contribuindo para trazer coerência a qualquer aspecto da vida. Por isso, essa filosofia conta cada vez mais com seguidores, e muitos dos princípios delineados pelos fundadores do estoicismo continuam relevantes hoje. Aqui estão alguns deles. Sempre tenha em mente que você chegará ao final dos seus dias. A vida, em sua essência, é um caminho finito, um percurso que se desenrola em um tempo limitado. Por isso, é imperativo abraçar o momento presente com fervor e consciência. Não deixe para depois o que pode experimentar e desfrutar no aqui e agora. Cada instante possui um valor intrínseco,
e a sua tarefa é dar-lhe o espaço que merece em sua existência. Este princípio nos leva a apreciar com profundidade o que já temos ao nosso redor. As pessoas que compartilham nossa jornada vital merecem uma consideração especial, assim como as flores mais delicadas. As amizades e relações familiares precisam ser regadas e cuidadas com esmero. São como tesouros preciosos que enriquecem nossa trajetória e merecem ser plenamente valorizados. Neste caminho de apreciação e conexão, a voz que sai de nossos lábios adquire um significado ainda maior. Falar com calma, ponderação e atenção reflete um profundo respeito pelos outros e por nós mesmos. Cada palavra se torna um veículo de comunicação capaz de transmitir afeto, sabedoria e compreensão. Reconheça seus equívocos e falhas com humildade. Cada passo em seu caminho está sujeito à possibilidade de erro, e nesse reconhecimento reside a verdadeira força. Identificar suas áreas de oportunidade e crescimento é um ato de coragem que o encaminha para um progresso constante. O ato de errar não deve pesar em seu espírito. Em vez disso, a verdadeira relevância reside em sua capacidade de corrigir e transformar. A retificação se ergue como uma pedra angular nesse caminho de evolução pessoal. Não se trata simplesmente de corrigir, mas de buscar soluções com tenacidade e convicção. Cada desafio se torna uma oportunidade para nutrir o solo fértil do crescimento contínuo. Cada vez que abraça o ensinamento intrínseco em seus erros, colhe um aprendizado inestimável que enriquece sua visão e perspicácia. A senda do crescimento implica um diálogo constante com suas imperfeições, um diálogo que se nutre da humildade e da vontade de superação. Cada erro, longe de ser um obstáculo insuperável, se converte em um degrau ascendente em direção à excelência. Essa compreensão transforma seus passos em um processo de transformação contínua, onde os tropeços são oportunidades e os desafios são catalisadores de sua evolução. Reconheça nossa igualdade intrínseca na vastidão da experiência humana. As diferenças que nos distinguem tornam-se tênues diante dos fios invisíveis que nos conectam. Nossos corações batem a uníssono, sentimentos e emoções compartilhadas, revelando uma unidade essencial que transcende as aparências externas. Nesse entendimento, surge o chamado para praticar a empatia como um ato de cura e enriquecimento mútuo. A empatia, como reflexo de nossa interconexão, nos convida a ver através dos olhos do outro e a sentir a partir de sua perspectiva. Esse ato de compreensão profunda não apenas nutre nossos relacionamentos, mas também tece uma rede de compaixão que abraça toda a humanidade. Essa prática consciente de identificação e abertura revela a verdadeira riqueza que surge da união de nossas experiências individuais. Nesse caminho em direção à empatia, é crucial manter uma dualidade de enfoque. Por um lado, cultive a estrita disciplina consigo mesmo. Através desse autodomínio, molde seu próprio caráter e aspire à sua versão mais elevada. Por outro lado, a tolerância em relação a outros se torna uma tocha que ilumina o caminho da harmonia e do entendimento. A habilidade de acolher as diferenças com benevolência e abertura engrandece seu ser e fomenta uma convivência enriquecedora. Reconheça a relatividade do bem e do mal. Na teia tecida pelo destino, as experiências não são intrinsecamente positivas ou negativas. A verdadeira transcendência reside na perspectiva com a qual as interpretamos e enfrentamos. Nesse reino de percepções, a perspectiva se destaca como o guia que molda nossa relação com o mundo. Cada acontecimento que se desdobra é uma página no livro da vida, aguardando ser interpretada. A importância não reside no evento em si, mas em nossa capacidade de atribuir-lhe significado. A realidade se colore com as lentes que aplicamos, transformando o que ocorre em uma tela em constante evolução. A perspectiva, como uma lente ajustável, nos leva a perceber que o que ocorre no tecido da existência é, em última instância, conveniente. A sabedoria reside no entendimento de que cada situação encerra um propósito, uma lição ou uma oportunidade de reflexão. Através do filtro da razão,
investigamos quais ações podemos tomar, como podemos crescer e como podemos nos adaptar. Nessa dança entre o que controlamos e o que escapa ao nosso domínio, a aceitação sem resistência emerge como um poderoso recurso. Reconhecemos que nem tudo está ao nosso alcance, que na humildade desse entendimento encontramos uma libertação. Não somos marionetes em um cenário, mas participantes conscientes na sinfonia da vida. Liberte-se do sofrimento em relação ao que ainda não aconteceu. No vasto cenário de possibilidades, ancorar-se no sofrimento por eventos que ainda não ocorreram é como semear na terra da incerteza. Nesse teatro de probabilidades, a mente pode tecer histórias de angústia e tormento antes que se concretizem. A habilidade de não antecipar o futuro é uma arte que envolve a mestria de viver no presente. Pode ser que qualquer destino seja possível, mas carregar o presente com o peso do porvir apenas esgota o espírito e drena a energia vital. A verdadeira sabedoria reside em abraçar o agora com toda a sua plenitude, sem permitir que as sombras do amanhã obscureçam a luz do presente. A prática da atenção plena, ou mindfulness, é uma ferramenta poderosa nesse processo. Ao focar nossa mente no momento atual, cultivamos uma presença consciente que nos permite experimentar a vida em sua totalidade. Cada respiração, cada sensação, cada interação se torna uma oportunidade de estar verdadeiramente presente e de apreciar a riqueza do momento. Essa prática não só reduz a ansiedade em relação ao futuro, mas também aumenta nossa capacidade de responder de maneira mais equilibrada e consciente aos desafios que surgem. Além disso, é essencial desenvolver uma mentalidade de aceitação. Aceitar que o futuro é incerto e que não temos controle sobre todos os aspectos da vida nos liberta do fardo da preocupação constante. Isso não significa resignação, mas sim uma compreensão profunda de que a vida é um fluxo contínuo de eventos que se desdobram de maneiras muitas vezes imprevisíveis. Ao aceitar essa realidade, podemos nos concentrar em fazer o nosso melhor no presente, confiando que estamos preparados para lidar com o que quer que venha. A prática da gratidão também desempenha um papel crucial nesse processo. Ao cultivar um senso de gratidão pelo que temos agora, deslocamos nosso foco das preocupações futuras para as bênçãos presentes. A gratidão nos enraiza no presente e nos ajuda a reconhecer a abundância que já existe em nossas vidas, criando um estado de espírito mais positivo e resiliente. Princípio: cultive a arte de registrar seus pensamentos em um diário, seguindo o sábio conselho dos estoicos. Reservar um momento do seu dia para refletir por escrito é uma prática valiosa. Esse hábito não apenas nutre seu relacionamento consigo mesmo, mas também se torna um farol de autoconsciência e autoaperfeiçoamento. A página em branco se eleva como um espelho da sua mente, um espaço onde os pensamentos ganham forma e substância. Ao dedicar esses momentos de introspecção, presenteie-se com a oportunidade de observar as ações e decisões que marcaram seu dia. Como um viajante que revisita suas pegadas, permite a reavaliação dos caminhos traçados e das escolhas que levaram a esses caminhos. Esse processo de escrita se converte em um ritual de autocontrole, onde a caneta se torna o juiz e o aliado. Nesse espelho de palavras, a verdade se reflete com clareza e sem filtros. As reflexões registradas se tornam pontes para a autenticidade, permitindo que as luzes e sombras do seu ser se fundam em um retrato completo. Este sexto princípio nos convida a abraçar o diário como um companheiro íntimo. Através de suas páginas, descobrimos a profundidade de nossos pensamentos, identificamos padrões em nossas ações e forjamos um vínculo com a parte mais autêntica de nós mesmos. Assim, o simples ato de escrever se transforma em uma ferramenta poderosa para nutrir nossa autoconsciência e cuidar do nosso crescimento interior. Princípio 7. Abraça o contato com a natureza. Na agitada sinfonia da vida moderna, encontrar tempo para respirar o ar puro e se envolver com a natureza se torna uma brisa. Ao caminhar pelos trilhos da terra, revela-se um espaço de serenidade que nos conecta com nossa essência mais profunda.
A natureza, como um oásis de calma, nos oferece a oportunidade de escapar da agitação e abrandar o ritmo acelerado dos nossos pensamentos. Em cada folha que cai e em cada canto de pássaro, encontramos um convite à contemplação e introspecção. Esses momentos ao ar livre se transformam em refúgios sagrados, onde podemos nos conectar com nosso ser interior. O ato de se conectar com a natureza transcende a mera apreciação estética. É um diálogo silencioso que permite que a mente se aquiete e encontre um espaço de paz. Aqui, no regaço da natureza, somos livres para liberar o peso das preocupações e nos conectar com o presente em sua forma mais pura. Princípio 8. Forge com diligência e eficácia na oficina da vida. O trabalho constante e humilde emerge como o que esculpe nossa evolução a cada dia. Ao abraçar a tarefa com comprometimento, escolhemos um pilar de aprimoramento que se eleva às alturas. Este caminho de construção lenta e contínua, longe das hesitações da procrastinação, nos guia em direção à excelência. O trabalho, em sua essência, é o alquimista que transforma esforço em conquista e sonhos em realidade. Cada passo dado, cada ação tomada, é um tijolo na edificação do nosso ser. A paciência se torna o arquiteto que planeja, e a perseverança, o operário que executa cada tarefa meticulosamente. Nesse caminho de eficácia, o tempo se converte em um companheiro de viagem. Cada dia investido em nossas labutas é uma moeda na alcancia do nosso crescimento. A construção lenta e constante dá forma a uma obra que transcende a efemeridade e se ergue sólida no terreno da realização pessoal. Princípio 9. Abraça a simplicidade. No meio do leque de desejos e anseios, reconhecer que precisamos de muito pouco é o ponto de partida para a verdadeira plenitude. Em um mundo onde o excesso muitas vezes desfoca a linha entre o necessário e o supérfluo, questionar nossas escolhas se torna um ato libertador. Cada palavra que sai de nossos lábios, cada ação que empreendemos, é como uma moeda preciosa de tempo e energia. Ao nos questionarmos se fazemos e dizemos mais do que o essencial, cultivamos um jardim de consciência, onde florescem decisões mais deliberadas e palavras mais significativas. A simplicidade emerge como a tela onde pintamos com traços precisos e conscientes. Nesse processo de discernimento, desobstruir o caminho do que não é necessário nos concede um tesouro: o tempo. O tempo, que antes se perdia no tumulto do trivial, se transforma em uma ferramenta que utilizamos para cultivar o que realmente importa. A tranquilidade é o rio que flui através deste espaço liberado, nutrindo a serenidade e permitindo-nos saborear a essência da vida. Princípio 10. Abraça teu caminho no tapete da vida. Cada curva e reviravolta nos revela um novo capítulo do nosso destino. Aceitar que as coisas nem sempre se desenrolam de acordo com nossa vontade é o limiar da verdadeira compreensão. O que pode parecer um desvio de nossos planos é, na realidade, uma oportunidade de crescimento e transformação. Cada experiência, mesmo aquelas que inicialmente pintamos com tons escuros, é um mestre disfarçado sob a aparência de adversidade e desafio. Sob cada curva do caminho, surge a possibilidade de moldar nossa percepção e escolher nossa resposta. A negatividade, em sua essência, não reside nos eventos externos, mas no olhar que projetamos sobre eles. Na alquimia da atitude, descobrimos que temos o poder de transformar o que parecia sombrio em uma oportunidade de luz e evolução. Mudar nossa perspectiva nos concede o controle sobre cada experiência, dotando-a de profundidade e significado, mesmo os desafios mais difíceis. Alguma vez você se perguntou por que as discussões frequentemente se tornam inesgotáveis? Você já se sentiu sobrecarregado por emoções durante momentos de conflito? Se sim, deixe-me dizer que você não está sozinho. A ciência demonstrou que o estresse e as tensões associadas a conflitos podem afetar negativamente nossa saúde mental e emocional. Pesquisas recentes indicam que a gestão adequada dos conflitos não apenas melhora nossos relacionamentos interpessoais, mas também pode reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse,
em nosso corpo. Em outras palavras, resolver conflitos de forma eficaz não apenas nos proporciona tranquilidade emocional, mas também beneficia nossa saúde física. E é aqui que entram em jogo os 7 princípios históricos. Ao longo dos séculos, esses ensinamentos resistiram ao teste do tempo, fornecendo um guia confiável para navegar pelas águas turbulentas dos conflitos pessoais. Desde antigos imperadores até filósofos modernos, muitos abraçaram esses princípios como um caminho para a serenidade interior e o sucesso exterior. Então, o que torna esses princípios especiais? Além da sabedoria ancestral, esses conceitos são respaldados pela psicologia moderna. A prática da aceitação, do controle emocional e da empatia tem sido cientificamente comprovada por sua capacidade de melhorar nossa inteligência emocional e nossa capacidade de nos comunicarmos eficazmente em situações tensas. A neurociência até apoia a ideia de que o autodomínio emocional pode fortalecer as conexões neuronais em regiões-chave de nosso cérebro, melhorando assim nossas habilidades de tomada de decisão e solução de problemas. Então, você está animado para desvendar os segredos por trás desses princípios? Está pronto para entrar em um mundo onde a sabedoria antiga se funde com a pesquisa moderna para fornecer uma estratégia imbatível? Eu sei que estou animado. Então, sem mais delongas, mergulhemos nesta emocionante jornada de autodescoberta, aprendizado e conquista de conflitos. Prepare-se para transformar a maneira como enfrenta os desafios e para sempre vencer em qualquer situação que a vida lhe apresente. Princípio 1. Aceitação da realidade. Começamos nossa jornada explorando o poderoso e transformador primeiro princípio estoico, a aceitação da realidade. Alguma vez você já sentiu que resistir ao inevitável só amplifica sua frustração? É um sentimento compartilhado por muitos, mas os estoicos nos oferecem uma perspectiva diferente. Em vez de lutar contra as circunstâncias, eles nos instam a confrontar a realidade com os olhos abertos e o coração sereno. Esta filosofia é respaldada pela psicologia moderna, que destaca como a resistência à realidade pode levar a níveis mais altos de estresse e desconforto emocional. Aceitar não é o mesmo que desistir, mas sim se livrar da carga emocional que impede decisões lúcidas. Reconhecendo a situação como ela é, liberamos valiosa energia mental que podemos direcionar para encontrar soluções eficazes. De fato, estudos mostraram que a prática da aceitação está associada a uma maior resiliência e adaptação ao estresse. Princípio 2. Distinção entre o controlável e o incontrolável. Você já se sentiu preso em um turbilhão de preocupações e ansiedade devido a coisas fora do seu controle? Os estoicos nos guiam para uma poderosa verdade. Embora não possamos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, podemos controlar nossa resposta a isso. Este princípio não é apenas um conselho filosófico, mas encontra respaldo na ciência cognitiva. Estudos mostraram que focar no que podemos controlar reduz os níveis de estresse e aumenta nosso bem-estar. Os estoicos nos incentivam a concentrar nossa energia em ações que estão ao nosso alcance, em vez de desperdiçá-la com preocupações infrutíferas sobre coisas que estão além de nossa esfera de influência. Imagine um conflito pessoal em que as circunstâncias parecem escapar de suas mãos. Em vez de permitir que a impotência o consuma, lembre-se deste princípio histórico. Pergunte a si mesmo quais aspectos dessa situação você pode controlar e como pode direcionar suas ações para soluções construtivas. Princípio 3. Autodomínio emocional. Você já se viu reagindo impulsivamente durante um conflito, permitindo que as emoções ditem suas ações? Os estoicos revelam a importância de dominar nossas emoções, tornando-as aliadas em vez de inimigas. Este princípio vai além da filosofia e encontra apoio na neurociência, mostrando como o autodomínio emocional pode fortalecer as conexões neurais em áreas-chave do cérebro, melhorando nossa capacidade de tomar decisões racionais em meio à agitação. Além disso, estudos demonstram que gerenciar adequadamente as emoções reduz o estresse e melhora nossos relacionamentos pessoais.
Em um conflito em que as emoções intensas ameaçam nublar seu julgamento, em vez de se deixar levar pela raiva ou pelo medo, pratique o autodomínio emocional, permitindo que suas ações sejam guiadas pela razão e pela calma. Lembre-se deste princípio estoico. Pergunte a si mesmo como pode reconhecer e regular suas emoções na situação e que ações pode tomar para responder de forma eficaz em vez de reagir impulsivamente. O autodomínio emocional não implica suprimir nossas emoções, mas sim entendê-las e canalizá-las de maneira produtiva. Ao fazer isso, não apenas evitamos arrependimentos, mas também melhoramos nossas habilidades de comunicação e tomada de decisões. Princípio 4. Empatia e compreensão. Você já se perguntou como seria se pudesse ver um conflito pelos olhos da outra pessoa? Os estoicos nos guiam pelo caminho da empatia, uma ferramenta poderosa para resolver conflitos de forma eficaz. A empatia nos permite compreender as perspectivas e motivações dos outros, abrindo portas para uma comunicação mais eficaz e a construção de relacionamentos sólidos. Pesquisas mostram que praticar a empatia reduz a hostilidade e promove a colaboração em situações de conflito. Em vez de se envolver em uma luta de egos, pergunte a si mesmo como seria ver o conflito do ponto de vista da outra pessoa. Como pode comunicar sua posição de forma que demonstre compreender seus sentimentos e preocupações? A empatia não implica renunciar às suas próprias opiniões, mas sim ampliar sua perspectiva para encontrar soluções mutuamente benéficas. Ao praticar uma compreensão genuína, você cria um ambiente propício para o entendimento e o respeito mútuo. Continue explorando o nosso próximo passo, o princípio de focar no que é importante. Descubra como essa filosofia o levará ao topo na resolução de conflitos. Princípio 5. Focar no que é importante. Você já se perdeu em detalhes insignificantes durante um conflito, perdendo de vista o quadro geral? Os estoicos nos revelam como manter a perspectiva a longo prazo pode transformar a maneira como abordamos desafios. Este princípio se entrelaça com a psicologia da tomada de decisões. Focar no que realmente importa nos ajuda a evitar a armadilha de detalhes irrelevantes, o que melhora nossa eficácia na resolução de problemas. Estudos mostraram que estabelecer prioridades claras e manter uma visão geral aumenta a eficácia e a satisfação na tomada de decisões. Imagine estar em um conflito em que os detalhes minuciosos parecem dominar a discussão. Em vez de perder tempo e energia em debates superficiais, pergunte a si mesmo: qual é o objetivo fundamental que deseja alcançar na situação? Como pode direcionar seus esforços para o que realmente importa para ambas as partes? Focar no que é importante nos ajuda a permanecer fiéis a nossos valores e objetivos, evitando o desnecessário. Dessa forma, nos aproximamos dos conflitos de maneira eficaz e seguimos em direção a soluções que estão alinhadas com nossas metas de longo prazo. Princípio 6. Transformar obstáculos em oportunidades. Alguma vez você desejou que os desafios se tornassem trampolins para o seu crescimento, em vez de obstáculos intransponíveis? Os estoicos nos convidam a ver cada conflito como uma oportunidade para evoluir e superar a nós mesmos. Este princípio não é apenas uma noção filosófica, mas tem uma base na psicologia do crescimento pessoal. Estudos demonstraram que enfrentar e superar adversidades pode aumentar nossa autoconfiança e nossa capacidade de lidar com o estresse. Ao adotar a mentalidade de ver os obstáculos como oportunidades de aprendizado, podemos transformar até os momentos mais desafiadores em passos em direção ao sucesso. Em vez de se sentir sobrecarregado por um conflito aparentemente insuperável, pergunte a si mesmo como pode ver esse conflito como uma oportunidade para crescer e melhorar. O que pode aprender com essa situação que o ajudará a enfrentar futuros desafios com mais habilidade? Princípio 7. Escolha da paz interior. Chegamos ao encerramento de nossa estratégia infalível com o poderoso princípio da escolha da paz interior. Alguma vez, você sentiu que a verdadeira vitória não está em ganhar uma discussão, mas em manter a harmonia dentro de si e em seus relacionamentos?
Os estoicos nos levam a um nível mais profundo de sucesso ao priorizar a paz interior sobre o orgulho egoísta. Estudos mostraram que relacionamentos saudáveis e paz interior estão intrinsecamente ligados a uma maior felicidade e qualidade de vida. Ao escolher a paz em vez da necessidade de vencer a todo custo, cultivamos uma base sólida para relacionamentos duradouros e significativos. Pergunte a si mesmo o que é mais importante para você neste momento: ganhar a discussão ou manter a paz e a integridade na relação? Como pode comunicar suas opiniões de forma respeitosa e considerada? A escolha da paz interior não significa rendição, mas sim sabedoria e autenticidade. Ao optar pela paz em vez da vitória egoísta, você cria espaço para o entendimento mútuo e a colaboração. Assim, concluímos nossa jornada pelos 7 princípios estoicos para resolver conflitos pessoais e triunfar em todas as áreas no vasto cenário de nossas vidas. Todos nós já experimentamos aquele momento em que o pano parece cair e a última cena desvanece na penumbra. É o instante em que nossos desejos parecem desmoronar, nossas ilusões se quebram em 1000 pedaços e o mundo mergulha em um silêncio ensurdecedor, como se a própria existência parasse. No entanto, permita-me compartilhar uma perspicaz reflexão de Albert. Quando você sentir que tudo acabou, lembre-se de que isso é apenas o começo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estoico. A rejeição, aquela senda espinhosa que todos nós já trilhamos em algum momento, é uma experiência que acelera nossos batimentos cardíacos, desvia nossos olhares para o chão e faz nossos rostos corarem de calor. Pode ser um turbilhão emocional, como aquele dia em que Maria, com o coração nas mãos, confessou seus sentimentos a Juan, apenas para receber uma resposta que não esperava. "Não sinto o mesmo", ele disse. Naquele momento, o mundo de Maria desabou como um castelo de cartas em meio a um vendaval. Por isso acontece. Como é possível que uma única palavra tenha o poder de nos afundar em um abismo de dúvidas e desolação? A resposta está na essência da condição humana. Desde tempos imemoriais, buscamos aceitação e conexão com nossos semelhantes. Somos seres sociais por natureza, e em épocas passadas, a aceitação de um grupo poderia fazer a diferença entre sobrevivência e ostracismo. Embora vivamos em uma era moderna, essa busca por e o medo da rejeição ainda fazem parte intrínseca de nossa existência. No entanto, nesta jornada que empreendemos juntos, descobriremos uma perspectiva completamente nova. Imagine, por um momento, viver em uma realidade em que a rejeição não define o seu valor, em que sua autoestima não está sujeita à aprovação externa. É uma perspectiva em que a rejeição é concebida não como uma maldição, mas como uma bênção. Pode parecer para não é mesmo, mas para entender isso primeiro, devemos mergulhar nas profundezas do fascinante mundo do estoicismo e descobrir como essa antiga filosofia pode transformar nossa relação com a rejeição. Nos minutos seguintes, embarcaremos em uma jornada através do tempo e do pensamento, explorando a sabedoria dos estoicos e como podemos aplicá-la em nossa vida cotidiana. Convido você a seguir com atenção, pois descobrirá por que a rejeição, longe de ser um flagelo, pode se transformar numa verdadeira bênção em seu caminho de autoconhecimento e crescimento. Junte-se a nós nesta jornada. Nesta etapa de nossa jornada, adentramos no fascinante mundo da rejeição. Quem nunca sentiu o coração acelerado, o olhar voltado para o chão e o rubor no rosto, quando a resposta que esperávamos não chega como desejávamos? Lembremos a história de Maria, uma jovem que, em uma tarde de verão, decidiu abrir seu coração e confessar seus sentimentos a Juan. No entanto, a resposta que ela recebeu não foi a que esperava. "Não sinto o mesmo", ele disse. O mundo de Maria desmoronou em um instante e ela se afundou em um mar de perguntas. Por que não sou suficiente? O que fiz de errado? A rejeição havia deixado uma marca profunda em sua alma. Os estoicos, aqueles sábios filósofos da antiga Grécia e Roma, nos oferecem uma perspectiva única sobre esse doloroso sentimento. Eles afirmavam que as pessoas não são perturbadas pelos eventos em si, mas pelas opiniões que têm sobre esses eventos. Em outras palavras,
Não é a rejeição que machuca, mas como a interpretamos e o que podemos fazer com essa compreensão. Como podemos transformar a forma como vemos a rejeição. É aqui que a filosofia estoica entra em cena. Antes de mergulharmos em como o estoicismo pode mudar nossa percepção da rejeição, é essencial compreender os fundamentos dessa filosofia. Imagine viajar de volta no tempo, para a antiga Grécia, um mundo cheio de heróis e filósofos. Foi aqui, por volta de 300 a.C., em Atenas, que o estoicismo nasceu sob o ensinamento de Zenão de Cítio. Sua escola filosófica recebeu o nome de Stoa Poikile, que significa pórtico pintado, o lugar onde Zenão costumava ministrar seus ensinamentos. O estoicismo não é uma filosofia que busca mudar o mundo exterior, mas sim mudar como reagimos a esse mundo. Ele nos convida a aceitar a vida como ela é, reconhecendo que muitas coisas estão fora de nosso controle, mas sempre temos o poder de controlar como reagimos a elas. Dentro do vasto universo do estoicismo, encontramos figuras emblemáticas como Marco Aurélio, o imperador romano e um dos pensadores mais influentes da história. O que seu legado nos ensina? Em suas meditações, Marco Aurélio compartilhou seus pensamentos mais íntimos sobre a vida e a morte, sobre como viver de acordo com a virtude e não se deixar abater pelas circunstâncias externas. Suas reflexões são um tesouro de sabedoria estoica, um guia para navegar pela existência com equanimidade e coragem. Uma das célebres citações de Marco Aurélio nos convida a refletir profundamente. Se te sentires ferido por algo externo, não é isso que te perturba, mas teu próprio julgamento sobre isso, e tens o poder de mudar esse julgamento. Neste momento, esta ideia fundamental no estoicismo revela que nosso poder reside em nossa percepção e resposta a eventos, inclusive a rejeição. Outro pilar do estoicismo é Sêneca, conselheiro do imperador Nero e um filósofo que nos oferece uma profunda compreensão da natureza humana por meio de suas cartas e ensaios. Sêneca enfatizava a importância de viver em harmonia com a natureza e de aceitar tanto as adversidades quanto as alegrias com equanimidade. Suas palavras ecoam no tempo, lembrando-nos de que a rejeição, embora dolorosa no momento, é uma parte natural da vida. Ela nos desafia a vê-la não como um fracasso, mas como uma oportunidade para crescer e fortalecer. Cecília escreveu A Prova de Ouro. É a adversidade as pessoas fortes se submetem às provas. Epicteto, outro mestre estoico, nos deixou um ensinamento poderoso. Não são os eventos externos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. Esta afirmação desafia a crença de que a rejeição é inerentemente dolorosa. Em vez disso, nos convida a explorar como interpretamos a rejeição e como nossas crenças influenciam nossa reação a ela. Se pudéssemos ver uma cena de cima, como espectadores em uma peça de teatro, veríamos apenas uma pessoa dizendo não a outra. No entanto, na mente da pessoa rejeitada, esse não se transforma em um turbilhão de pensamentos e emoções. Mudar nossa interpretação da rejeição é o primeiro passo para transformá-la de um monstro assustador em um mestre gentil. Como podemos fazer isso? Exploraremos essas ideias nas próximas partes. Comecemos mergulhando profundamente no conceito da rejeição. Quando a rejeição atinge nossas vidas, frequentemente a vemos como um obstáculo intransponível, uma negação de nossas esperanças e desejos. Pode sentir-se como um vento gelado que penetra até os ossos, deixando-nos com uma sensação de vazio e ferida no coração. No entanto, aqui está a chave. A rejeição não é simplesmente um obstáculo ou um veredicto sobre nosso valor. Do ponto de vista histórico, a rejeição se apresenta como um desafio, uma oportunidade para crescer, aprender e fortalecer. Imagine a rejeição como um ferreiro forjando uma espada em uma forja ardente. Cada vez que enfrentamos a rejeição e escolhemos aprender com ela, em vez de nos desmoronar, nosso caráter se torna mais forte e resiliente. Uma das bases do estoicismo é a aceitação radical da realidade tal como ela é. Isso implica aceitar que às vezes não temos controle sobre as respostas
ou decisões dos outros. Ao aceitar essa realidade, liberamos uma grande carga emocional. Isso pode ser uma ação poderosa. Em vez de lamentar a rejeição, pratique a gratidão pelas lições que cada experiência de rejeição traz. Encare a rejeição como uma oportunidade de autoavaliação e aprimoramento. Quando você experimenta a rejeição, considere ter uma conversa honesta e construtiva com a pessoa ou entidade que a emitiu. Não se trata de buscar validação ou mudar sua decisão, mas de entender melhor suas motivações e perspectivas. Isso pode proporcionar clareza e, às vezes, abrir novas oportunidades. A resiliência emocional é a capacidade de enfrentar as adversidades com força e adaptabilidade. Ela pode ser cultivada por meio da prática constante do estoicismo, que nos ensina a aceitar o que não podemos mudar. Nossa percepção dos eventos. Dessa forma, a rejeição deixa de ser um fardo pesado e se torna uma oportunidade de crescimento e fortalecimento interior. Pratique técnicas de gestão emocional, como meditação, respiração profunda e exercícios físicos regulares, para fortalecer sua resiliência. Quanto mais forte for seu sistema emocional, mais capaz será de enfrentar a rejeição sem se quebrar. Compartilhar suas experiências de e como a superou pode ser inspirador, tanto para você quanto para os outros, seja através da escrita, da fala ou das redes sociais. Compartilhar suas aprendizagens pode ajudar a consolidar suas próprias lições e fornecer apoio para aqueles que estão passando por situações semelhantes. Agora que exploramos profundamente a filosofia estoica e como ela pode nos ajudar a mudar nossa percepção da rejeição, é hora de apresentar 9 estratégias práticas que você pode implementar em sua vida para enfrentar a rejeição com força e sabedoria. Estratégia 1. Reenquadrar a forma como você percebe a rejeição. Em vez de vê-la como um julgamento sobre seu valor, considere-a como uma oportunidade para aprender e crescer. Cada não pode ser uma porta que o leva a outro caminho. Estratégia 2. Pratique a indiferença. A indiferença estoica envolve não se deixar levar por suas emoções diante da rejeição. Aprenda a reconhecer suas emoções, mas não permita que elas o dominem. Imagine-se como uma árvore forte que permanece firme diante da tempestade emocional. Estratégia 3. Aceitação radical. Aceite que a rejeição é uma parte natural da vida e que, às vezes, você não tem controle sobre as decisões dos outros. Ao aceitar essa realidade, você liberará uma grande carga emocional e poderá enfrentar a rejeição com equanimidade. Estratégia 4. Gratidão pelas lições. Pratique a gratidão pelas lições que a rejeição lhe proporciona. Em vez de lamentar, agradeça pela oportunidade de aprender e melhorar. Cada experiência de rejeição pode ser vista como um presente disfarçado. Estratégia 5. Comunicação construtiva. Quando enfrentar a rejeição, considere ter uma conversa honesta e construtiva com a pessoa ou entidade envolvida. Isso pode fornecer uma compreensão maior de suas perspectivas e motivações, muitas vezes resultando em uma resolução mais positiva. Estratégia 6. Autoanálise profunda. Após um episódio de rejeição, faça uma análise reflexiva não para se culpar, mas para entender suas emoções e crenças subjacentes. Isso ajudará a crescer e ajustar sua perspectiva. Estratégia 7. Visualização positiva. Pratique a visualização de situações em que enfrenta a rejeição de maneira calma e construtiva. Imagine como você mantém sua serenidade e aproveita a experiência para crescer e aprender. Essa técnica o preparará mentalmente para futuros desafios. Estratégia 8. Compartilhe suas experiências. Compartilhar suas experiências de rejeição e como as superou pode ser inspirador tanto para você quanto para os outros. Seu relato pode oferecer apoio àqueles que estão passando por situações semelhantes e consolidar suas próprias lições. Estratégia 9. Enfrente seus medos. Desafie gradualmente seus medos de rejeição, expondo-se a situações em que você pode ser rejeitado. Quanto mais se expuser a essas situações, mais confortável se sentirá ao lidar com a rejeição em geral. Essas estratégias
não apenas ajudarão você a enfrentar a rejeição de maneira mais eficaz, mas também permitirão transformar cada experiência de rejeição em uma oportunidade de crescimento e autodescoberta. A sabedoria estoica o guiará em direção a um caminho onde a rejeição deixa de ser um obstáculo e se torna um degrau para o sucesso e a autotranscendência. A rejeição, essa palavra que evoca emoções tão intensas em todos nós, é uma experiência universal que todos enfrentamos em algum momento da vida. Pode se manifestar de várias maneiras, como um não em uma solicitação de emprego, um rompimento em um relacionamento amoroso ou uma ideia desconsiderada em um projeto criativo. A rejeição dói e muitas vezes nos faz sentir vulneráveis, incompreendidos e, em alguns casos, até questionar nosso próprio valor. A rejeição tem um poder extraordinário sobre nossas emoções e percepções. Por que uma simples palavra pode ter tal impacto em nós? A resposta está em nossa natureza humana. Desde os tempos ancestrais, a pertença a um grupo e a aceitação pelos outros eram essenciais para a sobrevivência. Ser rejeitado pela tribo poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Embora vivamos em uma era moderna, essa necessidade de ser aceito e valorizado pelos outros ainda está enraizada em nossa psicologia. Se em vez de ver a rejeição como um julgamento sobre nosso valor, a víssemos como uma simples resposta, uma perspectiva diferente, ou até mesmo como uma oportunidade para autoaprendizado e crescimento, como sugeriu Sêneca em suas cartas, poderíamos mudar a maneira como lidamos com ela. A rejeição deixa de ser uma barreira e se torna um desafio, um convite para questionar nossos próprios julgamentos, fortalecer nossa resiliência e encontrar um propósito mais profundo em nossas vidas. Então, o que aprendemos até agora? Que a rejeição, longe de ser um monstro aterrorizante, pode ser um professor gentil, sempre disposto a ensinar e a nos tornar mais fortes e sábios. A rejeição é uma oportunidade de crescimento, uma lição na escola da vida. Nas palavras dos antigos sábios, não são os eventos que nos perturbam, mas nossas percepções deles. Como disse Albert Einstein, o sucesso após a rejeição. A vida de Albert Einstein é um exemplo extraordinário de como a rejeição inicial pode levar a um notável sucesso. Antes de se tornar um dos cientistas mais renomados, ele enfrentou uma série de desafios e rejeições notáveis. Einstein, nascido na Alemanha em 1879, teve uma infância pouco convencional e mostrou uma curiosidade insaciável desde cedo. No entanto, sua forma de pensar não se alinhava com o sistema educacional tradicional, o que levou a mal-entendidos com seus professores. À medida que Einstein avançava em sua educação, enfrentava dificuldades na escola, e sua atitude desafiante e resistente fizeram com que não se destacasse como estudante. Apesar de sua inteligência inegável, seus professores não o consideravam promissor. Einstein se formou no Politécnico de Zurique em 1900, mas encontrar emprego como professor ou pesquisador não foi fácil. Suas candidaturas para cargos acadêmicos foram repetidamente rejeitadas. Ele não tinha um histórico acadêmico convencional e não se encaixava nos moldes tradicionais do mundo científico. No entanto, a rejeição não diminuiu a paixão de Einstein pela física teórica. Durante esse período de luta, ele continuou a trabalhar em suas próprias pesquisas, desenvolvendo ideias que mudariam o curso da física moderna. Em 1905, o Annus Mirabilis de Einstein, ele publicou 4 artigos que revolucionariam a física. Um deles, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, introduziu a teoria especial da relatividade. Essa teoria propunha conceitos radicais como a equivalência entre massa e energia e a relatividade do tempo e do espaço. Apesar de suas contribuições inovadoras, a comunidade científica não o recebeu de braços abertos. A teoria da relatividade enfrentou resistência e ceticismo inicial. No entanto, Einstein não desistiu. Ele continuou a desenvolver e aprimorar sua teoria. Finalmente, em 1915, observações astronômicas confirmaram a teoria geral da relatividade de Einstein, ampliando ainda mais sua teoria inicial. Esse descobrimento catapultou a fama internacional de Einstein
e lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. A história de Albert Einstein é um testemunho de como a perseverança e a confiança em suas próprias ideias o levaram da rejeição e da adversidade iniciais ao status de ícone da ciência. Sua vida demonstra que a rejeição não deve definir nosso potencial, mas pode ser um catalisador para o crescimento e o sucesso, se estivermos dispostos a manter o foco em nossos objetivos e a acreditar em nossas habilidades. Einstein nos ensina que o caminho para o sucesso pode estar repleto de desafios, mas também pode nos levar a descobertas revolucionárias que mudam o mundo. Se este vídeo foi útil e inspirador para você, convidamos você a compartilhá-lo com aqueles que podem se beneficiar dessas lições. Juntos, podemos aprender a abraçar a rejeição e aproveitar seu poder transformador. Lembre-se, a rejeição não é o fim, é o começo de uma nova aventura. Este vídeo vai mudar sua perspectiva da vida, inspirado nos ensinamentos do famoso filósofo Epicteto. Em nossa exploração da sabedoria eterna do estoicismo, vamos explorar princípios-chave que vão ajudar você a enfrentar os desafios da vida com calma e clareza. Então, sem mais delongas, mergulhemos no mundo da filosofia estoica. Neste empolgante vídeo, mergulharemos no fascinante mundo de Epicteto e sua filosofia estoica. Prepare-se para descobrir como os ensinamentos deste sábio antigo podem mudar a maneira como vemos e enfrentamos a vida hoje. Quem é Epicteto e o que é o estoicismo? Epicteto foi um filósofo estoico nascido na antiga Grécia no século I d.C. Embora tenha vivido há mais de 2000 anos, seus ensinamentos ainda são surpreendentemente relevantes nos tempos modernos. O estoicismo, a filosofia que ele praticou e ensinou, centrava-se na cultura da virtude, da autodisciplina e da calma emocional no meio das vicissitudes da vida. A importância dos ensinamentos de Epicteto reside na capacidade de enfrentar os altos e baixos da vida com serenidade e clareza mental. Isso é exatamente o que os ensinamentos de Epicteto nos proporcionam em um mundo onde muitas vezes nos sentimos sobrecarregados pelo estresse, preocupações e ansiedades diárias. As lições de Epicteto nos oferecem ferramentas poderosas para manter a calma interior e encontrar um significado mais profundo em nossas experiências. Por que os ensinamentos de Epicteto ainda são relevantes? Embora vivamos em uma sociedade muito diferente da antiga Roma, as lutas humanas básicas ainda são as mesmas. O medo, a insegurança, a busca pela felicidade e pelo significado são aspectos comuns da experiência humana. Epicteto nos oferece uma perspectiva única sobre como abordar esses desafios com integridade e sabedoria. Como aprenderemos? Neste vídeo, exploraremos os conceitos-chave do estoicismo de acordo com Epicteto. Aprenderemos a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar. Entenderemos a importância de nossas perspectivas e crenças e abraçaremos a ideia de viver o presente. Cada um desses princípios nos ajudará a melhorar nosso estado mental e encontrar mais satisfação em nossa vida cotidiana. Distinguir entre o que você pode e não pode controlar. Hoje vamos nos concentrar em um dos pilares fundamentais do estoicismo, a arte de distinguir entre o que podemos controlar e o que está fora de nosso controle. Essa lição, inspirada nos ensinamentos de Epicteto, nos guiará para uma vida mais tranquila e resiliente, ajudando-nos a canalizar nossas energias sabiamente. Conceitos-chave: controlável e incontrolável. Imagine ter um interruptor mágico que lhe permite controlar alguns aspectos de sua vida e outros não. Bem, de certa forma, todos nós temos esse botão, mas nem sempre o usamos de maneira eficaz. Epicteto nos encoraja a compreender que há coisas que podemos controlar diretamente e coisas que não podemos. Você pode controlar sua mente e ações. Você tem controle total sobre seus pensamentos, crenças e ações. Como você reage às situações, sua atitude e como escolhe interpretar o que acontece em sua vida estão totalmente sob seu controle. Esta é sua esfera de influência, e é aqui que Epicteto nos chama a nos concentrar. O que você não pode controlar
são os resultados e as circunstâncias. Aqui está a reviravolta. Você não pode controlar o que está fora de você. Os resultados de seus esforços, as ações dos outros e as circunstâncias externas são exemplos de coisas que escapam ao seu controle direto. Obsessar-se com esses fatores só levará a frustração e ansiedade. Por que isso é importante? Ao absorver essa diferença, obtemos uma importante liberação emocional. Quando aceitamos que não podemos controlar tudo, nos libertamos do estresse de enfrentar o inevitável. Em vez disso, podemos nos concentrar em como escolhemos reagir e enfrentar qualquer coisa que nos aconteça. Aplicando a sabedoria de Epicteto à vida cotidiana, redirecione sua atenção quando estiver preocupado com algo que está fora de seu controle. Concentre-se em como você pode reagir positivamente à situação. Aceite com serenidade. Aprenda a aceitar situações que você não pode mudar. Isso não significa resignar-se, mas sim aceitar a realidade e encontrar uma saída. Cultive a serenidade ao reconhecer e aceitar o grau de controle que você tem. Você será capaz de manter a calma diante da adversidade. A importância das opiniões e crenças. Vamos nos aprofundar em um tema fundamental da filosofia, inspirado nos ensinamentos de Epicteto: a importância de nossas opiniões e crenças na forma como experimentamos o mundo. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta e transformação. O poder das perspectivas e crenças. Imagine que você está usando óculos com lentes coloridas. Esses óculos representam suas opiniões e crenças, filtrando como você percebe e reage a tudo ao seu redor. Epicteto nos desafia a questionar essas lentes e entender como elas afetam nossas emoções e ações, pois nossas opiniões moldam nossa realidade. Nossas opiniões são como o roteiro que criamos para interpretar o mundo. Se você tem uma visão negativa de uma situação, essa situação se torna uma fonte de estresse e ansiedade. Se você mudar essa perspectiva, mudará a forma como experimenta a situação. Processo de teste de crenças. Epicteto nos convida a submeter nossas crenças a um exame constante. São essas crenças verdadeiras? São úteis? Se uma crença nos machuca ou nos limita, temos o poder de mudá-la. Isso requer autoconsciência e coragem para confrontar nossas próprias narrativas internas. Liberdade através da transformação de crenças. Imagine como seria sua vida se você pudesse se libertar de crenças limitantes. Epicteto nos desafia a fazer exatamente isso, substituindo nossas crenças negativas por outras mais realistas e enriquecedoras, expandindo nossa liberdade interior e nossa capacidade de enfrentar desafios. Aplicando o princípio de opiniões e crenças à vida cotidiana, faça uma autoavaliação contínua. Tire um tempo para questionar suas crenças e opiniões. Elas são necessariamente corretas? Elas o ajudam a crescer? Reformule suas perspectivas. Tente ver situações sob diferentes ângulos, o que pode mudar drasticamente a forma como você as experimenta. Treine a flexibilidade. Pratique a adaptabilidade mental, estando disposto a mudar de opinião quando a realidade assim exigir. Desapegar-se. Um princípio-chave do estoicismo, que frequentemente causa confusão, é o desapego, inspirado nos ensinamentos de Epicteto. Este conceito nos guiará através do paradoxo de abordar as coisas com leveza e liberdade interior. Prepare-se para descobrir como deixar ir o que você tem e, ao mesmo tempo, apreciar o que realmente importa. O dilema do apego. O apego pode ser uma armadilha emocional. Quando estamos excessivamente apegados às coisas, sejam elas posses, relacionamentos ou resultados, nos tornamos vulneráveis. Quando essas coisas mudam ou desaparecem, Epicteto nos desafia a nos libertar desse ciclo de dor através da arte do apego consciente. O estoicismo não prega a indiferença total ou a renúncia, mas sim o apego consciente. Isso significa valorizar e apreciar o que você tem, sem perder de vista a natureza efêmera das coisas. Reconheça que, mesmo que você tenha posses, relacionamentos e circunstâncias neste momento, você deve estar preparado para deixá-los quando chegar a hora. Liberado através do desapego estoico, podemos experimentar uma liberdade interior profunda.
Não dependemos emocionalmente de coisas externas, tornando-nos menos suscetíveis a OS altos e baixos da vida. Isso não significa que não valorizamos o que temos, mas sim que não permitimos que nossa felicidade dependa exclusivamente disso. Aplicando o princípio do desapego à vida cotidiana, avalie seus anexos. Pense em coisas ou situações às quais você está fortemente apegado. Pergunte a si mesmo se esse apego está causando seu sofrimento ou limitando seu crescimento. Pratique o desapego mental. Imagine como seria sua vida se as coisas desaparecessem. Isso o ajudará a se preparar mentalmente para as mudanças. Cultive a gratidão. Aprecie o que você tem sem dar por certo, permitindo que você aproveite plenamente o presente sem temer o futuro. Enfrentando o medo e a adversidade, vamos discutir o tema do estoicismo que o ajudará a enfrentar seus medos e adversidades com coragem e resiliência, inspirados nos ensinamentos de Epicteto. Descobriremos como transformar o medo em uma fonte de força e a adversidade em uma oportunidade de crescimento. O poder transformador do medo. O medo é uma emoção natural, mas também pode ser limitante. Os estoicos nos ensinam que, em vez de evitá-lo, podemos transformar o medo em uma ferramenta para praticar a autodisciplina. Ao enfrentar o que nos assusta, desenvolvemos coragem e nos tornamos emocionalmente mais fortes. A adversidade é uma oportunidade. A adversidade é inevitável na vida. Em vez de resistir ou lamentar, os estoicos nos desafiam a vê-la como uma oportunidade para crescer e aprender. A adversidade nos testa e nos mostra do que somos feitos. Enfrentá-la com uma mentalidade estoica que nos permite desenvolver resiliência nos levará longe. Aplicando a filosofia estoica ao medo e à adversidade, enfrente seus medos. Identifique o que o assusta e enfrente-o gradualmente. Com cada pequeno passo, você se tornará mais forte. Mude sua perspectiva sobre a adversidade. Em vez de vê-la como um obstáculo insuperável, veja-a como um desafio que o ajudará a crescer e se desenvolver. Treine a autodisciplina. Aprenda a se adaptar e a permanecer firme diante das dificuldades, praticando a gratidão e a aceitação. Vamos aprofundar em um tópico profundo e gratificante do estoicismo, a prática da gratidão e da aceitação. Inspirados nos ensinamentos de Epicteto, exploraremos como essas virtudes podem mudar a forma como vemos o mundo e melhorar a qualidade de nossas vidas. O poder transformador da gratidão. A gratidão é um tesouro espiritual. Com frequência, nos concentramos no que não temos, em vez de apreciar o que temos. Os estoicos nos ensinam que a gratidão nos permite mudar nossa perspectiva e nos concentrar no positivo, criando um estado mental mais pacífico e equilibrado. Libertação através da aceitação. A aceitação não é resignação. É um ato consciente de aceitar a realidade como ela é. Epicteto nos desafia a nos libertarmos da luta contra o inevitável e a encontrar a paz no meio das circunstâncias. Aceitar as coisas que não podemos mudar nos permite canalizar nossa energia para o que podemos impactar, aplicando os princípios de gratidão e aceitação à vida cotidiana. Pratique a gratidão diariamente. Tire um momento a cada dia para refletir sobre 3 coisas pelas quais você é grato, grandes ou pequenas, focando no positivo. Concentre-se no presente. Aprecie o momento presente e encontre beleza nas pequenas coisas. Aceite com calma quando você enfrentar circunstâncias difíceis. Lembre-se de que há coisas que estão fora de seu controle. Aceite a situação com calma e concentre-se no que você pode controlar para viver no momento presente. Vamos aprofundar em um tópico essencial do estoicismo: viver no momento presente. Inspirados nas sábias palavras de Epicteto, aprenderemos como cultivar a atenção plena e desfrutar plenamente do momento presente para uma vida mais rica e significativa. O poder do presente. Nossas mentes muitas vezes vagueiam entre o passado e o futuro, perdendo a preciosidade do presente. Os estoicos nos convidam a focar nossa atenção no momento presente, onde encontramos autenticidade e serenidade. Viver automaticamente é fácil. Se prender à rotina e à multitarefa constante,
perdendo de vista a magia de cada momento. Epicteto nos desafia a quebrar esse ciclo e redescobrir a magia de cada momento, por menor que seja. Aplicando o princípio de viver no momento presente, elimine distorções mentais. Observe seus pensamentos e sentimentos sem julgá-los, permitindo que você esteja presente e consciente do que está realmente acontecendo. Simplifique seu foco. Concentre-se completamente em uma tarefa ou experiência de cada vez, eliminando, observando como elas desaparecem. Aproveite os pequenos detalhes. Encontre alegria nas coisas simples, como o sabor da comida, a brisa na sua pele e o sorriso de um amigo. Em resumo, os ensinamentos de Epicteto e os princípios estoicos fornecem ferramentas valiosas para enfrentar os desafios da vida com serenidade e clareza mental, desde distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar até praticar a gratidão, a aceitação e ver no momento presente. Cada um desses princípios nos orienta para viver uma vida autêntica e plena. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de autodescobrimento e crescimento. Se encontrar valor neste conteúdo, certifique-se de se inscrever, curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Deixo aqui 2 vídeos de sabedoria estoica que você com certeza vai gostar. Até a próxima!